muito bom e que Deus vai te dar mais, pode ter certeza disso. Vamos ler Lucas 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto ao lago de Genezaré, e viu que estavam 2 barcos junto à praia, ao lago. E os pescadores, havendo descendo deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu que afastasse um pouco da terra. Assentando, ensinava no barco a multidão. E enquanto acabou de falar, disse Simão Pedro: faça-se ao mar, lançai a vossa rede para pescar. Respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixe, que quase rompia a rede. Fazendo sinal aos companheiros, estava no outro barco para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase ia a pique. Os barcos quase afundavam de tanto peixe. Vendo Simão, Pedro prostou-se aos pés de Jesus: Senhor, ausenta-se de mim, que eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderava dele, de todos que eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. De qual modo também Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus, Simão Pedro: não temas, agora diante tu serás pescadores de homens. Lavando a rede, deixaram tudo e o seguiram. A gente vai ler mais, mas vamos parar por aqui por enquanto. Eu quero apresentar um pouco de Simão. Quem era Simão Pedro? Era um homem como eu e você, irmãos. Era um homem do dia a dia. Era um homem trabalhador, né? Era um homem normal, como eu e você. Que a gente vive. Por onde passasse, né? Ali lá vai o Simão Pedro. Simão Pedro. Hoje nós temos o DNA de Pedro em nossos corpos. Nós somos a semelhança dele, direcionado por Jesus. Simão Pedro foi um homem normal, mas também foi um homem que apresentou o evangelho a nós e aos judeus. Foi uma pedra que Jesus usou a porta. Poderia fazer. Pedro foi uma pedra que segurou a porta que é Jesus para nós. Nós só vamos subir através dessa porta que é Jesus, mas Pedro foi uma pedrinha que segurou ela, que apresentou ele para a nossa vida. Não, aqui não fala, assim, quando Jesus fala para ele: lança a sua rede. Aí eu falei: quem é o pescador, quem é o peixe? Ele até falava: Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu conheço o que eu estou fazendo. Aí ele não sabia quem era ali o pescador. Quem está sendo peixe naquele momento ali era Pedro. Pedro estava acabando de ser fisgado por Jesus nesse momento. Pedro estava sendo fisgado naquele momento sem saber o que estava acontecendo. Portanto que ele ficou assustado. E quando a gente leva uma fisgada, aqui fala que ele ficou assustado e falou: afaste de mim. E quando Deus fala com a gente, dá uma fisgada na gente, uma palavra, a gente fica meio sem rumo. Às vezes a gente querendo correr. Você já prestou atenção quando você pega um peixe, primeiro que você fisga ele, a primeira coisa que ele vai fazer é sair correndo. Ele tem medo do que vai acontecer. Mas aqui Jesus estava falando com ele: a partir de hoje, você será pescador de homens. Você vai ser transformado em pescador de homens. Você não é pescador. Hoje você é o peixinho aqui. A gente teve vários
pastor Mike aqui na escola dominical um dia começou a falar de peixe, né, lambari, outros peixes. Esse pessoal tudo vai falar sobre a minha pequena pregação aqui. O Marco já começou, o Mauro já começou falando aqui de filhos, que a gente não era filhos. Foi ver o Maurício aí também. Foi, vai falar minha pregação toda aqui agora. Eu vou parar esse negócio aqui. Teve o pastor Sidney que falou sobre Saul. Acho que o pastor Sidney falou sobre Saul também. Que eu vou falar sobre Saul mais na frente. Porque, irmãos, uma das coisas que eu pedi, né, do testemunho do Maurício, que eu conheço, e uma coisa que a gente faz quando a gente aceita Jesus, começa a vida com Jesus, e a gente afasta de Jesus. Sabe como a gente afasta de Jesus? A gente afasta de Jesus. Você está vendo Jesus, você afasta de costas. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe que você está afastando de Jesus. Quando a pessoa para um pouco de vir de igreja, vai afastando, você sabe. A gente tem consciência disso. E quando o Maurício deu esse testemunho uma vez, ele falou, né, eu conheci ele lá fora, mesmo afastado do caminho, ele defendia Jesus. E no 5:8, vendo Pedro que a palavra de Jesus tinha poder, que ele era um pecador, fala para Jesus, afaste de mim, Senhor. Sou um homem pecador impuro. Afaste-me de mim, Senhor. Porque ele viu que naquele momento a palavra de Jesus tinha um poder muito grande. Muito grande. No 5:10, né? E disse Jesus, Simão Pedro, não temas, agora adiante tu serás pescador de homens. É o que eu te falei. Vai ser, e não é pescador. Do mesmo jeito, nós estamos começando a nossa caminhada. Nós somos começando a pescar, começando a fazer a obra do Senhor. Quem capacita é Ele. E aí estava estudando, Deus falou, né? Deus estava, que Ele não era, através da minha caminhada comigo, vos transformarei em pescador de homens. Você será um líder dos meus discípulos. Você se transformará num crente de verdade. Ele transformou, quem foi Pedro? Foi um dos maiores apóstolos na igreja. Foi um dos maiores apóstolos. Aí deixaram tudo para trás, seguiram. Né? Às vezes a gente recebe uma palavra assim, hoje, a partir de hoje, tu vai ser pregador, você vai ter isso, você vai ser crente, você vai ser bem sucedido. Mas às vezes a gente quer que Jesus faça primeiro na vida da gente. Né? Hoje não tem muita diferença na vida de hoje, no dia a dia de hoje. Aqui estava Jesus com Pedro. Então, onde está Jesus, Ele faz a diferença na vida. Alguma coisa tem que acontecer onde tem Jesus. Alguma coisa tem que acontecer onde está Jesus. Não vai sair dali sem um milagre, sem uma palavra. Algo tem que acontecer. Algo tem que acontecer. A gente fala assim, eu quero isso. Mas a gente quer que Jesus faça primeiro na vida da gente. Eu quero te levar a palavra, é culto de missão. Eu quero fazer missão. Eu quero dar dinheiro para fazer a missão. Vocês perderam a escola dominical aqui hoje. Não precisa nem falar isso. Né? A gente quer fazer missão, aí primeiro a gente quer dinheiro, a gente quer casa, quer tudo. Para depois você fazer o que Deus te mandou. A gente quer primeiro tudo, para depois a gente fazer o que Deus manda. Né? Lembra da minha memória, a pastora Bernadette já deu um testemunho aqui. Um dia a gente estava, eu e minha esposa conversando, eu queria fazer algo diferente na vida de alguém, eu queria poder fazer alguma coisa para alguém. Né, isso foi à tarde. Aí no outro dia ela me ligou, a missionária Carla, pedindo para a gente ser o response dela, para ela dar continuidade ao processo dela e pegar o green card.
E eu falei, então vamos fazer isso para ela, assinemos o papel. Quando a gente prioriza as coisas na vida da gente, Deus capacita. Né? Assinemos o papel para ela dar continuidade do processo, pegou o papel dela, ela tornou cidadã primeiro do que eu ia mencionar a Carla. Porque isso para mim, irmãos, eu estava pensando nisso aqui, meditando na palavra. Eu nunca orei para o meu green card, nunca orei primeira cidadania. Eu vim por aqui, como foi falado no início aqui, o Marlon, igual vocês, que acho que todo mundo. 4 anos eu vou juntar dinheiro, 1 ano eu pago a minha conta e estou indo embora. E tchau. Dia 1º de dezembro, agora faz 23 anos. Um dia eu chego lá. Entendeu? Primeiro a gente quer que Deus faça na vida da gente, para depois a gente fazer na vida das pessoas. Deus abençoou, Deus nos capacitou de fazer isso na vida dela, né, da pastora Bernadette. Eu estava pensando, gente, que Deus falou mesmo, eu nunca orei para pedir isso. Deus me deu sem eu pedir. Então por que eu tenho que fazer? Por que às vezes a gente quer que Deus faça primeiro na vida da gente, para depois a gente fazer na vida das pessoas? O pastor Mike falou que hoje, em oração, a única coisa que você não pode impedir é da gente orar por você. De alguém ore por você. Isso ninguém pode impedir. Mas vamos voltar lá para a pesca. Né? E nessa parte aqui em Lucas 5, Jesus pega os primeiros peixinhos dele, né, que estava ali nesse dia, que foi João, Pedro, Tiago. Foram os primeiros pescadores, foram os primeiros peixinhos que Jesus pega. Às vezes aqui, fala muito aqui em escola dominical, os pregadores, tem eu como um pescador. Irmão, eu fui uma vez pescar esse ano. Uma vez pescar, eu gosto muito, né? Tem o canal de Cape Cod, quem pode ir, é um lugar maravilhoso para você ir, pescar, caminhar, comer um peixe frito fresquinho, né? O missionário não pesca muito, mas sempre que eu vou, tem que trazer o peixe frito lá para cá também. Então, é uma grande oportunidade, aquele lugar é um lugar maravilhoso, é um lugar que Deus fala com a gente, como falou comigo. Eu tenho certeza que muita gente já foi lá, mas um dia eu estava lá pescando, é incrível aquele lugar. Uma hora a onda está indo para lá. Aí dei 3, 4 horas, a onda está vindo para o lado de cá. Tem explicação? Tem. Que aquele canal praticamente foi construído pela mão dos homens. Mas quem dá a direção ali é Deus. Você pode construir o que você quiser na sua vida, mas se Deus não direcionar, me desculpa, não vai dar certo. Mas se você construir o que você quiser e falar, Senhor, aqui está, agora quem dá a direção é o Senhor. Pode ter certeza que vai dar certinho. Né, o João Mateus também gosta de ir pescar, a gente brinca muito. E a palavra de Deus também não é só ficar sério ouvindo e ficar chorando. A primeira vez que ele foi pescar lá comigo, foi muito engraçado, eu perdi o vídeo, senão eu ia passar o vídeo para vocês verem. Porque é desse jeito, quando a gente vai, toda vez que eu vou com ele ou com alguns, eu nem consigo pescar direito, porque eu tenho que ficar auxiliando um, auxiliando o outro, e não consigo fazer o que eu quero. Mas é muito bom, é muito divertido estar ali no momento com eles, participando da conversa sadia, o local é sadio, e tudo é sadio. E é para Deus. Né? Foi muito engraçado dele, ele é esquerdo, chegou lá todo animado para pescar, jogou lá o anzol com a isca falsa. Da primeira vez que ele jogou, antes de eu jogar a minha primeira isca, ele já jogou, já conseguiu pegar o peixe. E ali enrolando com a mão esquerda, uma vez ele estava puxando, outra hora ele estava voltando um negócio. Eu falei, Jesus amado, ajuda esse menino aqui. Aí eu tenho que correr para auxiliar. Mas é isso. É isso. É assim que funciona. Esse é o primeiro culto da direção dos homens. Não vai parar por aqui, irmãos. Pode ter certeza. Vamos voltar para a pesca. Como eu comecei a falar aqui no início, tem peixe que Jesus pega. Você vai sair daqui hoje lembrando de alguma coisa dessa pregação, da pequena palavra.
Tem peixe que Jesus pega. Um exemplo aqui, pastor Mike, pastor Sidney, pastor Valza. Pegou, puxou, está aqui fazendo a obra dele e nunca vai desviar do caminho dele. Tem peixe que é assim, que pegou, pastor falou do lambari. Tem gente que Deus pega e acabou. Mas tem gente que Deus pega e acaba desviando. Como eu já falei, acaba afastando daquilo que Deus prometeu. E no afastar, você sabe o que você está fazendo. Mas tem peixe que Deus pega que é diferente. Né? Um dos peixes que está na Bíblia, que também poderia citar Paulo. Deus apareceu para Paulo, pegou, jogou ele no chão, arrancou as escamas do olho dele. Poucos dias depois, falou: vai agora e faça a minha obra. Quem foi Paulo? Um dos maiores evangelistas na Bíblia. Foi uma fisgada só que Deus deu na vida dele. Ele não escapou mais não. Foi uma fisgada só. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia também. Lucas, logo na frente aí. Nós não vamos sair desse... Só vai seguir em frente. Em 22, quando Jesus avisa Pedro. Lucas 22, 31 ao 34. Disse também o Senhor a Simão: eis que Satanás vos pediu para cirandar como um trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, enquanto converteis, confirmais aos teus irmãos, dá testemunho aos teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão ou a morte. Mas ele disse: digo, Pedro, que não cantarás o galo digo que não cantarás o galo antes que você negues-me 3 vezes. Antes que o Chico cante, que o Chico é meu galo, irmãos. Antes que o Chico cante, você nega. No 31, como eu te falei, Pedro é igual a gente. Senhor, eu estou pronto para fazer o que o Senhor mandar, mas logo depois a gente nega Jesus. A gente afasta do caminho de Jesus. Tem peixe. Eu comecei a falar de Saul aqui mais cedo. Saul foi ungido por Deus, por Samuel. Deus mandou ungir Saul. Mas Saul afastou do caminho de Deus. Ele afastou e gerou a morte dele, a morte da família dele. Né? Foi para a guerra sem direção, sem a direção de Deus. Ali perdeu os seus 3 filhos, pulou em cima da espada dele mesmo, que ele pediu o escudeiro dele para matar ele. Ele falou: não faço isso, porque até os escudeiros ali já era mais crente que ele, porque sabia que ele um dia foi ungido por Samuel. O escudeiro dele falou: não, eu não posso fazer isso, Senhor. É o temor, é o testemunho que a gente tem que dar. E automaticamente os 3 filhos foram mortos. Ele pulou em cima da espada dele, se suicidou, e o escudeiro fez a mesma coisa. A liderança, nessa parte aqui, o líder Saul, né, trouxe uma coisa terrível para a vida dele. E a gente tem que orar muito a Deus sobre isso, como ser líder. Porque um líder, quando ele sai do caminho de Deus, é terrível. Ele leva muitos com ele.
e principalmente a família dele. Ele traz consequência terrível para a vida dele. E uma das coisas que Deus me entregou para falar aqui hoje, eu nem sei se essas câmeras vão funcionar depois que eu falar. Porque o recado que eu tenho para dar hoje já foi entregue aqui. E a pessoa não teve coragem de entregar. Chega a doer, irmãos. O recado que eu tenho aqui hoje já foi entregue para pastores. Não sei de onde que é, se é daqui, se é da onde que é. Mas o recado que eu tenho aqui hoje para Radisson e Marlboro e região, que Deus me entregou aqui na igreja, sentado ali um dia, do meu lado estava o Maurício, esse abençoado ainda. Se não me engano, a missionária casa estava viajando esse dia. E Deus me entregou um recado para Marlboro, para Radisson e Marlboro e região. E me mostrou que tem muitas pessoas chegando aqui, tem muitas pessoas que já estão há muito tempo aqui, está indo igual um cardume de peixe, está sem direção. Se a maré está levando para um lado, vamos para lá. Se a maré está boa para esse lado, vamos todo mundo para lá. Se a maré está boa para esse lado aqui, vamos para lá. Se a maré está boa para o lado de uma igreja, vamos todo mundo para lá. Se a maré está boa para o lado aqui, vamos para lá. Não chega a doer, porque isso já foi entregue aqui. E Deus tem que trazer a gente aqui um dia para falar isso, que chega a doer na alma, que não é fácil. Porque a gente tem sido levado por o que a gente está escutando. Normalmente a gente passa na beirada da praia e você vê uns peixes mortos na beirada de praia, que perseguiram aquele cardume. Que se você segue o cardume, a maré joga para fora. E ali a consequência é grave. Pode gerar morte. Pode não ter força para voltar, como o nosso testemunho do nosso irmão Maurício aqui. Tudo tem uma coisa interligada com a outra. Um dia eu tenho certeza que ele foi levado pela maré, quando ele deu o testemunho dele aqui. Chegou aqui, a maré desviou ele para o outro lado, mas ele teve força para voltar. Mas cuidado com essa maré que está levando a gente está seguindo as pessoas. Depois a gente não ter força para voltar. E depois a consequência ser grande. Quando você é tirado de uma pessoa, de um lugar para outro com direção de Deus, é tudo certo. Mas não vai pela maré. Não vai para onde todo mundo está indo. Presta bem atenção no que a gente está fazendo na nossa vida. Presta bem atenção. Eu poderia citar vários exemplos de pessoas aqui que não foram com a maré. Que não foram com a maré. Pastor Cid, família, não foram com a maré. Pastor Mike e família não foram com a maré. Eu lembro quando vocês chegaram aqui, quanta gente tinha aqui que conversa com vocês. E hoje não estão aqui mais. Vocês tiveram força de ficar aqui. Pastor Cid de famílias. Quantas pessoas, né? Chegaram aqui. Irmão, quando eu comecei a minha caminhada como cristão, também fui introduzido a uma maré também. E são marés que pessoas que eu tinha como referência afastaram da palavra de Deus. Afastaram da palavra de Deus e estão afastados. E um dia eu falei assim, meu irmão, eu tinha aquelas pessoas como um espelho na palavra de Deus. Pessoa que passava palavra, que passava firmeza, que te apoiava. Hoje eles não estão mais perto de mim. Mas eu consegui ficar. Do mesmo jeito que Deus falou para vocês, também falou para mim também. No novo passo que a gente teve aqui, próximo passo, né? Teve a irmã aqui que deu a testemunho, que visitou quase 40 igrejas. Hoje andou para lá e para cá, mas hoje ela está aqui. Virou um peixe para o nosso cardume. E vai seguir. Temos mais, temos vários exemplos. Poder dar vários exemplos aqui na nossa igreja. De
pessoas que estão aqui, não abandonaram. Desde quando cheguei também, chegaram. Já tivemos reunião de homens aqui, gente, há 14, 15 anos atrás. Hoje, se eu contar aqui, quem estava aqui na reunião dos homens, estava um aqui e o outro lá atrás. Não. Né, irmão Valmir? Mas nós permanecemos aqui. E estamos aqui. Né, um tempo atrás, uns 2 anos, né, eu andei assim, meio, não desanimado, meio sem rumo, mesmo sem fazer as coisas. Aí um dia eu falei, Senhor, o que é que eu faço? Né, a gente até perdemos membros da nossa igreja. Procurei para o pastor Valdo. Aí, antes de eu procurar o pastor Valdo, veio uma pessoa e me procurou. Eu estou desanimado também, que eu queria um conselho de você. Falei, como é que eu dou conselho para esse abençoado agora? Aí eu falei assim, Jesus é o Senhor que me direciona. Eu já liguei logo para o pastor Valdo, eu vou tomar uma atitude, vamos reviver esse negócio. Né? Vamos dar um jeito nesse negócio. Procurei o pastor Valdo já procurou a pessoa, procurou a família, e hoje eles não estão aqui junto conosco. Né? Foi assim, desse tempo para cá veio uma nova direção para a nossa igreja. Então, o que eu quero falar para vocês, então faça a diferença, não seja um peixinho que está indo com a maré. Faça diferente o lugar que você está. E tem peixes que você conhece, né? Eu estava falando de peixe pequeno, que Deus pega, põe na obra. Você tem exemplo dos pastores e nunca se afasta. Mas tem peixe também que Deus fisga ele e ele sai, vai dando a volta, vai andando. Um dia está numa igreja, um dia está no outro. E às vezes quando volta, Jesus leva, arrebata, porque não pode dar mais chance. Às vezes tem peixe que ele pega no leito da morte. No último momento, no último respiro. Quantas pessoas... A gente conhece as pessoas, a gente conhece casos assim. No último momento ali, você aceita Jesus? Ele sim. E Deus arrebata a pessoa. Então, o que a gente vem é prestar atenção nesses peixes. Se a gente é algum desses peixes hoje, se é, Deus do início tem falado que Jesus está aqui hoje e Ele vai mudar a nossa direção. Porque não, irmãos, não importa o jeito que o cristão, presta atenção bem que eu não vou falar, senão meu pastor vai me corrigir aqui. Não importa bem o jeito que o cristão morre. É uma palavra cristão. Mas importa o jeito que ele vai ressuscitar. Não importa o jeito que a gente vai morrer, se é de acidente, se é por alguma coisa, mas como a gente vai ressuscitar, importa. Saul pulou em cima da espada dele. Vai saber o que vai acontecer. Esse já era. Mas o cristão, não importa como a gente vai morrer, mas importa como a gente vai ressuscitar. Então, se você tem certeza de como você vai se ressuscitar, dá um glória a Deus, porque eu tenho certeza como nós vamos ressuscitar. E se você não tem certeza, pode ser hoje o momento que você vai mudar, vai ter certeza. Você vai sair daqui hoje com certeza de como você vai ressuscitar. Vamos voltar para Pedro, irmão. Lucas 22, 54. Vamos ler mais um pedacinho na Bíblia. Já que o pastor Mike falou, mexe com a Bíblia, porque a Bíblia mexe com a gente, então vamos lá. Pedro seguiu de longe. Como sempre, Pedro, como eu e você, irmãos. Não tem muita diferença, não. Às vezes a gente está bem, às vezes a gente está de longe, a gente está afastando do caminho do Senhor. Então, prendendo-o, levaram, meteram a casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. E havendo acendido um fogo no meio do pátio,
Estava todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. É a primeira vez que Pedro nega Jesus. E como uma certa criada, vendo que está sentada ao fogo, passando os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Como leio aqui um pouquinho antes, né? Jesus falou: eu vou com o Senhor para a prisão, para a morte, o que o Senhor quiser, eu estou junto. E aqui está negando, né, Jesus. No 58, um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Como eu falei, um pouquinho atrás, morte, o que o Senhor precisar, Jesus, eu estou junto com o Senhor. Mas logo aqui, não sou, Senhor. Não conheço. 59, passando quase 1 hora, outro afirmou, dizendo: também este é verdadeiramente estava com eles. Olha o tamanho da palavra, verdadeiramente estava com eles, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que disse. E logo então ele ainda fala, desculpa, irmão. E logo estando ainda a falar, cantou-se o galo. E virando o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, que havia dito: antes que o galo canta, tu me negaste 3 vezes. Saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Irmão, quando Jesus aqui olha para Pedro e fala: lembra do que eu te falei? Eu acho que Pedro chegou a ficar branco nessa hora e sair correndo mesmo, igual eu te falei. Porque ele avisou ele. Porque esse é o nosso caminho, às vezes a gente tropeça, a gente desanima. Mas Pedro estava ali junto com Jesus, andou junto com ele, jurou fidelidade e logo após negar ele. Pedro era muito parecido comigo e com vocês. Um comedor de muqueca de peixe. Um homem corajoso logo a ser covarde. Um homem corajoso e logo ser covarde. Um homem que andou sobre as águas e logo olhar ao redor e temer. Era um homem de alto e baixo. A marca principal de Pedro era a instabilidade, como um peixe após ser fisgado, sem direção. Pedro era um homem de tantos avanços e recursos, que ficou ao lado de Jesus, de coragem tão robusta, que cortou na orelha de Malco, que não deixava nada acontecer, estava ali protegendo Jesus, e logo após negar Jesus. E Jesus avisou ele, né? Jesus avisou ele. Lá atrás, Jesus fala para ele: Satanás te pediu para você para me fazer cirandar, fazer pó de você. Às vezes com trigo, a minha Bíblia fala trigo. Praticamente acabar com Pedro, virar um pó. Virar trigo, virar cinza. E Jesus rogou pela vida dele. A gente tem que parar, a nossa vida, o nosso testemunho do dia a dia. Será que Jesus tem nos protegido? A gente tem dado conta de quanto Jesus tem nos livrado da morte, de tudo? Gostaria que os irmãos abrissem João
21 agora. Né, antes aqui de chegar em João, né, Jesus chama Pedro na primeira pesca. Já vou até falar um pouco, né? Pedro chama os pescadores, ele não chama eles de filho, ele chama eles pelos nomes. Aí você vê como vai ser a transformação dele até chegar no final, aqui no João 21. Aí vocês veem que qual a diferença. Quando a gente aceita, a gente começa a nossa caminhada, a gente é conhecido pelo nome, pelo irmão, mas no final a gente é filho de Deus. Se você não é filho de Deus, hoje é o dia. Qualquer hora, para você falar, não, sou filho de Deus. João 21, vou ler a partir do 3 aqui. E disse-lhe Simão Pedro, nesse momento aqui, Jesus já tinha sido crucificado. Pedro estava em casa chorando, né? Chorando. E agora, gente? Quando eu topar com Jesus, Jesus vai acabar comigo, porque o que eu fiz com ele? Então ele estava aqui, nesse momento, arrependido, chorando. Falei, o que vai ser de mim agora? Então, João 21, 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dissem-lhe eles, também nós vamos contigo. E foram, subiram logo a um barco, e naquela noite nada apanharam. É o segundo cenário. Lembra a primeira parte que eu li em Lucas? É a primeira pesca, essa outra pesca. Só que aqui, Pedro havia já acontecido tudo na vida dele. Falei, Senhor, vou pescar porque acabou a minha vida. Eu não tenho nada mais que me interessa aqui nessa terra. Não quero saber de mais nada. Só que só ele que não tinha visto ainda que ele era um líder deles aqui. Como eu falei sobre líder. Quando ele fala, eu vou pescar, os outros falam, eu vou contigo. Porque para ele tudo havia acabado. Mas para as outras pessoas que estavam ao redor dele, ele era o líder. Por isso o líder tem que ter muito cuidado. Porque mesmo que você está fracassado, você está cansado, você está desanimado, as pessoas têm você como líder. Se eles tivessem visto na vida do Pedro, julgado Pedro, tu negou Jesus, eu não fiz isso. Aqui na Bíblia só relata que Pedro negou, não relata que os outros negaram. Eles podiam muito jogar, você não negou Jesus, eu não quero nem andar com você mais não. Você vai pescar, agora você vai afundar aquele barco com nós e tudo, você é doido? Mas eles viam na vida dele que ele ainda era líder ainda. E era o discípulo que Jesus amava. Às vezes a gente não enxerga que o povo, que as pessoas vêem na nossa vida, irmão. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente acha que é uma coisa, mas os irmãos enxergam a gente de outra maneira. Então tenha muito cuidado nisso aqui. E sendo já de manhã, apresentou-se na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus, que ele havia não ressuscitado. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, lembra da primeira pesca? O Maurício até falou que hoje, vai falar mais um pouco de filho aí. Ele chegou e chamou pescadores, Simão Pedro, aqui já é filhos. Ele chega, filhos, tem alguma coisa de comer? Responderam, não. E ele disse, lançai a rede à banda direita do barco. A primeira vez Jesus falou, lança a rede. Lançou a rede. Eles não eram nem pescadores, mas eles lançaram a rede. Qualquer lado que jogaram a rede, eles pegaram o peixe. Aqui Jesus está falando da direita. Não, o pescador, aí que eles vão ver que quem é o pescador era Jesus mesmo. Lança à direita, mas até o local que a gente tem que estar. O local que a gente tem que fazer o que Jesus manda. É a direita. A gente não está à direita dele, me desculpa, irmão. Não está certo, não. Eu gosto muito dessa direita aí, que Deus está sentado, Jesus está sentado à direita de Deus Pai lá em cima também.
já não podia, pela multidão de peixe, não podia tirar a rede de tanto peixe que tinha pegado. Então aquele discípulo que Jesus amava, disse Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou o mar. E outros dos discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão 200 côvados. E levando a rede cheia de peixe, e logo desceram para a terra, e viram ali brasas e peixe posto em cima e pão. Havia brasas e em cima tinha peixe e pão. Tinha peixe e pão. E esses peixe e pão também andaram falando esses dias aí também, aqui na igreja. E disse-lhe Jesus, trazei peixe agora e apanhasse. E Simão Pedro subiu e puxou a rede à terra, cheia de 153 grandes peixes. Irmãos, quero lembrar de vocês que 2 cenários aqui, vai falar, tem cenário também sexta-feira. Qual o cenário aqui? Primeiro cenário, eu quero lembrar os irmãos, que quando Pedro nega Jesus, ele estava onde? No Novo Testamento. Vou ler direitinho aqui para não esquecer nada do que Jesus mandou falar. No Novo Testamento, aparece o braseiro em 2 vezes. É onde Pedro nega Jesus e aqui. O primeiro braseiro, onde Pedro nega Jesus, estava no meio do pátio, a noite era fria. E Pedro estava no cenário, porque a noite era fria. A noite onde Jesus não está, é frio, sem vida. Onde Jesus não está, é sem vida. E não tem nada para te oferecer lá fora. Não tem nada para te oferecer lá fora, que onde não está Jesus, é frio, é morte, é perdição. Esse é o primeiro cenário, porque Jesus não estava ali. Ele negou Jesus. Esse é o primeiro cenário que eu quero lembrar de vocês. E nesse segundo cenário, que está aqui bem no 21:9. E logo desceram para a terra e viram ali brasas. Segundo cenário, um peixe posto em cima e pão. Segundo cenário, o segundo braseiro tinha pão e peixe, tinha alimento. Segundo cenário, Jesus junta os 2 cenários, que foi a pesca, aí vem o segundo cenário os 2 cenários da pesca e o segundo cenário do braseiro. Só que no segundo cenário, Jesus chama eles já de filhos, né? Estava pescando lá no meio, diz, filhos, tem alguma coisa aí para a gente comer? Aqui volta a atenção para Pedro. E Pedro, no mesmo lugar que ele negou Jesus, ele te chama para restaurar você. No mesmo lugar, no mesmo cenário que a gente um dia aceitou Jesus e às vezes esfriou, é aqui, mesmo cenário que hoje você está aqui hoje. Nesse cenário tem pão, tem peixe, tem salvação, tem amor, tem prosperidade e tem principalmente a vida eterna. Principalmente a vida eterna. No cenário que você está aqui hoje, que é a igreja, que é esse local, 312 Main Street,
Já estou terminando. Diaconisa Michele, pode estar preparando para adorar o Senhor. A irmã Bianca também. Eu pedi ela para estar preparando um louvor. Nesse mesmo cenário que hoje, que é aqui a casa do Senhor, que é no mesmo local. Se tem alguém, primeiro lugar, que eu quero, primeira pessoa que eu quero fazer, um apelo. Se tem alguém que não tem a convicção da sua salvação, este é o momento. Se não tem, como eu falei no início, não importa do jeito que o cristão vai morrer, não importa como ele vai ressuscitar. Isso é importante, a gente ter certeza da nossa salvação. Se tem alguém que nunca aceitou Jesus como Salvador, este é o momento. A oportunidade, né, é agora. Não perca a oportunidade dessa pesca milagrosa. Nesse mesmo cenário. Esse mesmo cenário que é agora. Primeiro é a gente pegar a nossa salvação. Que nesse mesmo cenário aqui tem vida eterna. E se tem alguém que precisa também de outro cenário, quer mudar o cenário da tua vida, este é o momento também. É depois do culto que você vai estar pensando nessa palavra, nesse culto de hoje, que a gente venha sair daqui pensando no cenário que a gente quer pela nossa vida. Sei que é preciso eu voltar a esse cenário, voltar à igreja, voltar aonde o Senhor me chamou ao altar. Sei que eu preciso voltar aqui para o altar, ao altar do Senhor, voltar a ser crente de frente, voltar ao primeiro amor, voltar a andar com Jesus, voltar a ter semelhança com Jesus. Mesmo Pedro negando ali naquele momento, naquela noite fria, ele negando o Senhor, as pessoas viram a semelhança nele, de Deus, porque ele andou com ele. Mesmo negando, as pessoas viram a semelhança dele com o Senhor. Voltar à humildade, reconhecer onde nós erramos, desanimamos, paramos. Esse é o momento de você dar um passo à frente, de voltar ao cenário que Deus tem para você e para mim, nessa nova caminhada. Esse é o momento que o Senhor tem para você mesmo, e só depende de você, irmãos. Como um dia eu aceitei Jesus, mudei o cenário da minha vida. A gente tem muito a participação das pessoas em nossa vida, trazer a gente para a igreja, né, direcionar a gente, mas a decisão quem toma é só nós. A salvação é individual. Então se tem alguém, este é o momento. A gente vai estar orando para dar a direção de vocês. Se tem alguém que precisa de alguma ajuda, pode procurar o pastor. Procura ajuda. Procura alguém para te ajudar. Às vezes a gente não quer vir aqui na frente e falar, eu tenho vergonha de ir lá. Mas não tem vergonha de procurar alguém para te ajudar. Não tem vergonha de voltar e dar um testemunho, como foi feito aqui hoje, do que Deus fez na vida dele. Não tem vergonha de você ser direcionado por Deus, ser direcionado por Jesus. Não sei qual a área, nem todos nós às vezes temos falhas, mas só Jesus para mudar o nosso rumo. Só Jesus para dar a nossa certeza da nossa salvação. Então esse é o cenário, esse é o momento da sua oportunidade para que Jesus vai mudar e direcionar
a sua vida. Pesca a noite toda não teve sucesso, e agora o seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre O homem, ele pode decepcionar com a esposa traindo, mas tentou a noite inteira e nada conseguiu. O ser humano pode decepcionar com o esposo, mas está acontecendo o culto na beira do mar. Uma pessoa pode decepcionar com o pai, com a mãe, com o irmão, com o filho, e quer teu barco emprestado. mas a maior decepção de um ser humano depois do culto ele chama é com pra ele voltar. mesmo. Exatamente pro Pedro mesmo se lugar, decepcionou com ele onde mesmo. tudo deu errado. Depois do culto Eu sou melhor do que os outros discípulos. Depois do culto ele Os vai com outros você. podem te negar, mas eu Depois nunca do vou te culto, negar. Se prepara pro milagre que você tanto A queda de espera. Pedro foi porque ele pensou que era Depois do melhor. culto, você vai voltar. A queda de Exatamente Pedro foi o pro mesmo orgulho. lugar. Depois deste culto, Jesus vai Mas surpreender Deus crente não abriu mão nessa de terra. Pedro. Depois do culto, Ei, Pedro! Jesus te ama, Pedro! Você que acha que é o bonzão, o sanguíneo, o dominador, tudo é comigo, eu faço. Aí é o primeiro a negar. Mas Jesus, quando ressuscitou, ele disse: avisa Pedro! E a igreja, ela está firmada em Cristo. Mas Pedro, ele foi o primeiro pastor a iniciar. Porque Deus não abriu mão de Pedro. E Deus não abre mão de você, por mais que você está decepcionado com você mesmo, frustrado. Se prepara que o milagre acabou de começar. Vem, Pedro, voltar. Deus te chamou desde o ventre da sua mãe. Ele sabia que você ia negar. Ele não errou por te chamar. Ele sabia que antes que o galo cantasse, tu iria negá-lo. Mas Pedro arrependeu. Pedro chorou amargamente. Você vai voltar. Pedro, diferente de Judas, ele arrependeu. Pedro arrependeu. Jesus vai surpreender crente nessa Deus não abriu mão de você. Ele tem ainda uma chamada na sua vida. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tão pouco do país. Glória a Deus. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. Porque até agora não deu certo. Se prepare pro milagre e acabou Pedro, de começar. tu me amas. Vai ouvindo aí, Então Jesus vem pregando, tem milagre te esperando quando terminar. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Deus não abriu mão de Pedro. Depois do culto se prepare pro Deus não milagre abriu que mão você de Pedro. espera. Depois do culto você vai voltar. Ele criou o cenário, presbítero Alex. Exatamente pro mesmo O lugar. psicólogo dos psicólogos curou Pedro. O hino que tu vai cantar.
Pedro negou Jesus 3 vezes, e 3 vezes Jesus curando Pedro. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Mas eu ia vencendo. Tem bálsamo descendo do céu aqui nesta manhã. Vencendo. Tem cura na alma nesta manhã. Pedro chorou amargamente. Sabe o que é isso? É amargura saindo da alma. Crescendo, crescendo, crescendo. É amargura saindo da alma. É água podre saindo de dentro da alma. Você vai ver. Depois do culto, Ele vai com você. Oh, glória a Deus. Depois do culto, se prepara, porque tem providência, tem resposta. Oh, glória a Deus. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo Isso. lugar. Deus Depois é Deus deste que dá culto, oportunidades nessa terra. Glória ao nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra. Depois A história, deste culto, Deus vai surpreender crente nessa terra. glória a Deus. Eu não gosto muito de falar de galo, não. Eu gosto de falar mais da raposa quando incendiou o arraial dos filisteus, lá no contexto de Sansão. Mas a história diz que toda vez que o Pedro ouvia um galo cantar, ele chorava, mas agora chorava de alegria, lembrando do olhar